E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma preocupação muito normal entre os brasileiros que querem morar fora do Brasil, que é qual o nível de inglês que eu preciso ter para morar fora, ou preciso falar inglês fluente para morar fora do Brasil? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar inglês bem ou fluente é uma coisa que facilita muito a sua vida fora do Brasil. Claro, se for morar num país que fala espanhol, né? Mas se você está pensando em morar no Canadá, na América do Norte ou em qualquer outro país que inglês seja uma das línguas oficiais, falar bem facilita bastante, não só para você arranjar um trabalho, pegar um táxi para casa, fazer compra no mercado, pedir coisas no Starbucks, mas também para sua vida social. Fazer novas amizades em inglês é uma coisa bem diferente. Você vai ter que saber se expressar, mesmo que você saiba falar um pouco de inglês, se expressar e ser você mesmo em inglês é uma coisa meio difícil. Então ter um inglês bom vai facilitar bastante a sua vida no dia a dia, mas não é necessariamente um requisito e também não deve ser a coisa que te impede de sair do Brasil por medo. Como muitas pessoas no Brasil, eu tive inglês na escola, mas infelizmente eu não levava muito a sério e também o inglês da escola era uma coisa muito básica, né? O verbo to be, I do, you do, whatever. E eu não levava muito a sério porque eu achava que eu nunca ia precisar do inglês. Eu tinha uma convicção na minha mente de que eu ia morar no Brasil para sempre, ia trabalhar no Brasil e talvez eu fosse viajar um pouquinho ali aqui, mas eu não ia precisar falar inglês fluente. Pouco sabia eu que alguns anos depois eu estaria fora no perrengue para aprender a língua que eu não levei muito a sério antes. Mas enfim. No meu último ano da escola, no terceiro colegial, eu recebi uma proposta para ir para a China com a agência de modelo que eu tinha em Bauru, né? Falaram, Pedro, você quer ir para a China no começo do ano que vem? Eu falei que sim, e eu não falava inglês. Aí eu fiz algumas aulas particulares 2 meses antes de ir para tentar espremer os anos de inglês que eu não tive em alguns meses para ir para a China, pelo menos com um pouquinho de inglês para não passar perrengue. E deu certo, não foi, né? Assim, não falava muito, mas eu fui, dei as caras lá e aprendi na marra, morando na China com um monte de gringo de outros países. Todo mundo que estava no meu apartamento não falava inglês como a primeira língua deles, então todo mundo lá estava meio que aprendendo junto, cada um com seu sotaque doido. Eu morava com pessoas da Rússia, da Romênia, da Itália, da França, da Ucrânia, o que mais? Polônia, Lituânia, enfim, vários países. E me expondo, tendo que falar, eu fui aprendendo de pouco em pouco. No meu apartamento tinha uma brasileira que tinha os DVDs piratas do Dexter. E não tinha legenda em português, claro. Um CD pirata comprado na China, sabe como é, né? Então eu assistia tudo em inglês, sem legenda, amei, assisti de novo e sempre tentando aprender mais. As músicas que eu tocava no violão, eu comecei a cantar só música em inglês que eu gostava, tentar aprender a letra. Então, né, me esforçando mais e mais ali no dia a dia para aprender. Todo mundo só falava inglês com a gente, claro, então tinha que ouvir, tinha que responder. E aí que entra uma das partes mais importantes de aprender inglês, que é a exposição. Se expor a filme em inglês em vez de assistir dublado. Se for ler alguma coisa, tenta ler o seu livro favorito que você já leu em português em inglês, só pra, né, se expor mais e tentar praticar o máximo que você consegue. Quando eu vim pro Canadá, eu já tinha inglês fluente, então eu não passei perrengue aqui no Canadá. Eu já tinha saído do Brasil há mais de 6 anos, morando em vários países da Ásia, e nesse tempo que eu fui morando fora, meu inglês foi melhorando de pouco em pouco. Apesar de ter morado com brasileiros em vários países, sempre tinha gringo no apartamento, sempre, né, tinha alguém que não falava português. Eu comecei a namorar alguém que não fala português. Então o inglês acabou virando a primeira língua do meu dia a dia. E hoje em dia eu falo muito mais inglês do que português. Então eu não diria que tem um nível mínimo de inglês que você precisa para mudar para o Canadá ou para os Estados Unidos. Mas saiba que o quanto mais inglês você tem, menos perrengue você vai passar. Eu já passei bastante perrengue por não falar inglês lá no começo, e então se você puder vir com um nível de inglês que não seja zero, vai evitar bastante perrengue no seu trabalho, comunicação, fazer amizades novas. Fazer amizade aqui no Canadá já pode ser um pouco difícil mesmo tendo inglês, então às vezes sem inglês só pode dificultar um pouco mais as coisas. E tem uma coisa que eu vejo acontecer bastante, é a galera ter vergonha de falar pelo medo de ser julgado, ou medo de fazerem piada do sotaque, ou coisa assim. E infelizmente é isso que trava muita gente. Para aprender a gente tem que falar, para falar errado e depois poder corrigir. Não adianta tentar aprender sem falar. Eu falava muito errado quando eu comecei, porque adivinha só, eu não sabia, entendeu? Então a gente tem que falar, tem que errar, tem que levar uns tapas na cabeça,
cabeça da vida para aprender com os erros. Porque é muito normal a frase, eu entendo tudo, falar que é o problema. Isso é para todo mundo. Entender é muito mais fácil do que falar, porque quando você tá só ouvindo, a frase já tá pronta, já tá montada, a gramática já tá ali, você só tá, ouvindo. Para falar, você tem que construir a frase, você tem que construir tudo. Então, realmente, falar é bem mais difícil do que entender. Por isso que a gente tem que praticar a nossa fala bastante. Se você só ouvir vídeo, música, YouTube em inglês e tudo mais, você vai estar, entendendo tudo, mas você tem que repetir, tem que falar, tem que ler a legenda em voz alta. O que você conseguir sempre é bom praticar. Então é isso aí, a próxima vez que você for cantar no banho, canta em inglês. Quando você for tocar violão, toca sua música em inglês favorita. Filme, assiste em inglês com legenda em inglês. Se você não entender alguma frase, você consegue ler na legenda em inglês e tentar aprender desse jeito. Se você gosta dos meus vídeos, assista meu canal em inglês, Fly with Pedro. Link na descrição. E não liga muito pro seu sotaque. Será que eu não vou falar certinho? Ninguém tá nem aí, entendeu? A maioria da população no mundo que fala inglês como segunda língua. Então ninguém tá nem aí pro sotaque, sabe? O país que tem mais pessoa que fala inglês no mundo é a Índia. E eles têm um sotaque super forte, ninguém tá nem aí. Eles estão falando, se comunicando e conseguindo trabalhos ao redor do mundo inteiro. Não seja como eu, pensando na sua juventude que você nunca ia usar inglês. Eu tinha uma convicção muito forte que eu não ia usar e 11 anos depois eu tô aqui falando inglês com a torre de controle para pousar um avião num país que todo mundo fala inglês, falando mais inglês do que português na minha própria casa. Ou seja, levei um tapa na cara da minha professora. Então eu consigo ouvir o eco da minha professora de inglês falando, um dia você vai precisar. E realmente ela estava certa e eu estava errado. Então é isso aí. Se você tiver qualquer dúvida sobre a vida aqui no Canadá ou curso de piloto em Vancouver, só mandar uma mensagem no Instagram, Fly with Pedro, o link tá ali embaixo. E me conte aí nos comentários qual o maior perrengue que você já passou em inglês. Eu já passei vários perrengues por conta de barreiras de língua, nem todos eles em inglês, mas talvez um dia eu faça uns vídeos contando nos meus top 10 perrengues morando fora do Brasil. Enquanto isso, me conte o seu maior perrengue aí nos comentários e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.